Boa noite, galera. Meu nome é Diogo Rodrigo, aqui da Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista é com o professor Ricardo Pateiro. Vamos chamar ele aqui. Olá, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aí. O cabelo tá comprido aí, professor? Porque eu estou dando um descanso, porque só assim que vão falar bonito, hein? Cortou o cabelo. Tá certo. Estou descansando a barba e o cabelo. Aí quando eu corto, parece que eu tomei banho, as pessoas falam. Nossa. Isso daí é feito quarentena, né? Quarentena? Milésima quarentena, isso sim. A gente entrou e nunca mais saiu. Isso é verdade. Bom, galera, boa noite a todos. Muito obrigado por estar aí. Veja a galera da família aí, do professor. Todos que mais estão subindo aí. Sejam bem-vindos. Quem não conhece, como é que funciona a nossa live? Depois da nossa entrevista, o entrevistado vai falando e vocês podem mandar aqui no balãozinho que tem um ponto de interrogação as perguntas. Ou podem digitar no celular, que dá mais trabalho, mas aí é com vocês. Tivemos só uma pergunta aqui do rapaz que fez a entrevista com a gente, o GG, o Eugenônimo. Meu amigo aqui, foi meu vizinho, tá lá em Santa Catarina, é surfista, e ele deixou uma só. Então, vamos primeiro, você se apresenta, fala um pouco do tema, e depois, no finalzinho, eu solto a pergunta, porque só tivemos uma. A galera ficou meio em dúvida o que seria o tema, acho que não entenderam muito, então não fizeram pergunta dessa vez. Da outra vez teve, mas essa aí ficou mais... A galera ficou na dúvida aí, tá bom? Boa noite a todos, obrigado a todos que estão nos assistindo, obrigado mais uma vez, professor Rodrigo. Fui eu até que pedi essa live, porque não adianta só a gente estar preparado para lidar com as pessoas que fogem do padrão da maioria, que são rotuladas como pessoas com deficiência. E é uma situação muito complicada quando a gente, por exemplo, fala para uma pessoa, poxa, você tem condição de ser um excelente atleta, independente da deficiência intelectual, visual, física. E aí você chega e fala para a pessoa que ela pode, por exemplo, estar apta a competir e ser um excelente atleta. E aí o que acontece? Ela vai ser barrada no critério da classificação funcional. A classificação funcional ela é obrigatória para que a pessoa possa ter o direito de participar oficialmente das modalidades. E anterior à classificação funcional, a pessoa precisa ser elegível para a prática oficialmente do esporte. Como o professor Marco Antônio já falou em entrevista aqui, existem as modalidades paralímpicas, que são em torno de 23, 24, depende do ano, sempre entra uma modalidade de demonstração. As modalidades paralímpicas não necessariamente são todas as modalidades que foram adaptadas para as pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. Então, o que a gente tem que entender é que, para que ele possa participar em competições oficiais, ele precisa ter uma incapacidade suficiente que não o habilite para esportes olímpicos. E nós temos, por exemplo, 20 a 24 modalidades, dependendo do ano olímpico, do ciclo olímpico, de modalidades que são oficiais para as Paralimpíadas, mas existem modalidades que ainda não são modalidades paralímpicas, mas é o paradesporto que a gente fala. Até para ficar bem claro, todo mundo pode praticar tudo. Eu, por exemplo, eu posso praticar o goalball, eu posso praticar o judô com venda. Existem até relatos de amigos que eu fui judoca há muitos anos atrás, e que hoje eles treinam
as equipes olímpicas até um momento com venda para melhorar a sensibilidade através do toque, né? Do touch. E eu vou dar um exemplo por deficiência. Existe na deficiência intelectual, não depende de profissionais da área de educação física nem fisioterapeuta, depende do psicólogo, e ele tem que ter especialização em neuropsicologia. E existem 2 tipos de teste de QI, que o teste do QI é um teste estimativo baseado na idade da pessoa que está sendo aplicado o teste. E ainda continua tendo a gradação de deficiência intelectual leve, moderada, grave e profunda. E o número ideal é o 100, e o número que não rotula ninguém como deficiência intelectual é acima de 70, e a deficiência leve ela fica num parâmetro, após aplicado o teste pelo psicólogo, entre 50 e 69, o moderado entre 35 e 49, o grave entre 20 e 40, e o profundo, que é o menor ou igual a 20, que é aquele que vai ter que ter um suporte a vida inteira, até para as atividades diárias, principalmente na própria higiene corporal. Né? Existem relatos deles fazerem automutilação, roerem unha até sangrar, cortar o cabelo, não podem deixar nenhum tipo de implemento que possa trazer corte. Então, a deficiência intelectual, inclusive, depois de aplicado o teste, não é que tem discriminação. Assim como na sociedade o grave e o profundo não se enquadram, eles também não conseguem se adaptar ao paradesporto ou aos esportes paralímpicos. Então, nesse caso da deficiência intelectual, não depende do profissional de educação física avaliar se ele é elegível ou não. O cuidado que se tem que ter é pedir para os parentes mais próximos que acompanham essa pessoa e estão levando no local para a prática esportiva, se ele já possui algum laudo, né? Vamos pular agora, acho que já deu para as pessoas entenderem como é que é feito a elegibilidade da deficiência intelectual, né? Porque a gente está preocupado em não, por exemplo, colocar na família e no indivíduo, que vai ser o atleta, que ele vai ser capaz de ser um ótimo atleta quando ele, numa dessa, ele não vai poder ser elegível oficialmente para a modalidade. Tá? Vamos pular agora, depois a gente deixa as perguntas, fica mais fácil agora eu falar da visual e da motora, que é a física. A visual é uma mistura. Para poder ter elegibilidade, nós também temos que ter um laudo do oftalmologista. E esse laudo do oftalmologista, ele classifica que a pessoa ou ela tem cegueira total ou ela tem baixa visão. E no paradesporto e no paralimpismo, ela tem 3 níveis, diferente do laudo oftalmológico dos médicos. Então, o que acontece na deficiência visual é que, vamos entender o que é cegueira total. Cegueira total, vou pedir para todo mundo que está me escutando, inclusive você, professor Rodrigo, é um teste bem rápido. Você quer saber o que é uma cegueira total? É você, por exemplo, eu vou ter que tirar o meu óculos, é você, por exemplo, fechar os olhos, apertar bem os olhos e apertar bem fundo, para que você não tenha nenhum vulto de um mínimo de claridade. Isso é o cego total, mas ele vai até o nível de apenas fecha o olho. Aí eu peço para você, professor Rodrigo, e todos que estão me assistindo, vocês conseguem direcionar o olhar, mesmo com os olhos fechados, para o ponto mais claro do local que vocês estão habitando agora? Olha, a minha posição é aqui, ó. Então eu consigo, mesmo com o olho fechado, eu perceber luminosidade. Então, o cego total é esse que tem desde a escuridão total até um resíduo de claridade. E a baixa visão, ela é caracterizada e é limitante para que a pessoa possa fazer o exame.
né, para que ela possa fazer o exame, trazer o laudo, e no máximo ela tem que ter 10% de visão pela melhor vista, pelo melhor olho. Então, se, por exemplo, eu sou cego total de um olho e tenho 5 ou no máximo 10% de visão na outra vista, a melhor vista que é avaliada e que vai me deixar elegível ou não para competições oficiais. No caso da deficiência visual, existe o atletismo, a natação, o goalball, o futebol de 5, o judô, todos eles paralímpicos. Então, quais seriam os outros níveis? Pela classificação médica, é o cego total e a baixa visão, que vai no máximo até 10%. No paradesporto e no paralimpismo, existe o cego total com o mesmo parâmetro que eu falei para vocês, né? Existe, que ele é chamado de B1, vem com a letra B, de blind, tudo são palavras em inglês transformadas para poder ter uma letra e um número na classificação funcional. Depois de passar e ele é elegível para a prática de esporte, ele vai ter uma classificação funcional. Então, quem é cego total pelo laudo e também o classificador funcional, ele aplica uns testes para poder saber se a pessoa realmente é cega total ou tem baixa visão. No caso, o cego total que identifica a luminosidade, ele é o B1, a classe 1, que é a mais prejudicada, que é o cego total, que identifica a luminosidade. O B2 seria aquela pessoa que, para vocês terem uma noção assim real, imaginem a mão de vocês, eles conseguem identificar uma das mãos, quem não tem problema nenhum de deficiência visual, a 60 metros. Quem é B2 consegue enxergar a mesma mão de quem não tem nenhum problema em nenhuma das vistas quando ele está a 2 metros, por exemplo. Entendeu? Então, por exemplo, quem enxerga bem identifica uma mão na distância de 60 metros. Quem, por exemplo, só consegue identificar o contorno de uma mão ou uma mão numa distância máxima de 2 metros, seria o B2. E o B3 é aquele que consegue enxergar 10% da profundidade de 60 metros. Então, ele consegue identificar a mão, o formato da mão, na distância de 6 metros, que é igual a 10%, que, só lembrando que esse laudo ele tem que vir do oftalmologista, e aí sim nós levamos ele para a modalidade. Na modalidade nós fazemos a inscrição desse atleta e ele vai passar pela classificação funcional. E na classificação funcional ele vai poder participar do paradesporto e do paralimpismo oficialmente. E para vocês terem uma noção, nós também temos um campo visual de 180 graus. Praticamente a gente tem o olhar de soslaio, de canto de olho, essas coisas. Quando a pessoa é um B2, que ele só enxerga uma mão a 2 metros de profundidade, essa pessoa ela só consegue ter um campo visual, vamos chamar de campo visual, a abertura em ângulo de 5 graus só. Então é como se eu pegasse uma folha, eu pego uma folha qualquer, faço um furo com uma caneta e faço com que esse furo eu consiga deixar 5, 10 centímetros do meu rosto e eu vou conseguir ter uma noção de como é enxergar o B2 por um buraco numa folha de papel, que vai ter, por exemplo, um diâmetro de 2 milímetros no máximo. Já o B3 é aquele que faz de conta que ele está olhando por um binóculo, né? Só que ele só consegue enxergar na profundidade de 6 metros, quando o normal seria estar enxergando sem nenhuma correção por lente, né? Com a visão dele pela melhor vista, numa profundidade de 6 metros. Então, é cego só de um olho, enxerga do outro, não é elegível para o esporte. Ele vai ter que ir para o esporte olímpico. Então, acho que eu fui claro, né? Porque a deficiência intelectual, voltando, tem que ter o laudo do psicólogo, com especialização em neuropsicologia.
ele trouxe esse laudo, aí ele vai ser avaliado também na classificação funcional da modalidade que existe, né? Na deficiência visual, ele vai ter que trazer o laudo também, e ele vai ter que passar por testes. Tipo, a gente pede para a pessoa ficar... Vocês já devem ter feito isso, o namorado e a namorada já devem ter feito isso com vocês. Vocês ficam encostados na parede, aí vocês vêm com a mão fechada assim, e chegam o mais próximo possível do rosto, e em cima da hora você abre as mãos. Um dos testes dos classificadores funcionais de visão, eles fazem isso, porque reflexamente você vai piscar o olho e vai tomar um susto. A outra coisa é você ficar olhando para a pessoa e de uma hora para outra você bate palma na frente dela. Se ela piscar, ela também tem... Porque, no caso, ela tem um reflexo, né, dos olhos, que eles vão se proteger, né? E vamos partir para a terceira deficiência, que seria a deficiência motora, que a gente não pode se estender muito, senão não dá tempo para as perguntas. A deficiência física, ela é constatada visualmente e facilmente em amputações, por exemplo. Então, eu sei que a pessoa tem uma amputação. Vai precisar, da mesma maneira, de um laudo médico. Só que não dá para você mascarar uma amputação. Porém, vou dar um exemplo bem clássico para o atletismo, para um corredor de 100 metros. A pessoa teve uma amputação do hálux, que é o dedão. Amputou o hálux. Não é uma amputação, professor? Não é uma deficiência física? Só que, no caso da modalidade que ele escolheu, atletismo ou pedestrianismo, a maratona, e no caso dele ter uma amputação de um segmento do corpo que não incapacita ele, por exemplo, correr e não tira a vantagem dele, ele não perde equilíbrio, não perde força, ele consegue colocar o antepé para poder tracionar na pisada e assim por diante. Então, o que a gente tem que entender na deficiência física é que tem que ser incapacitante ao ponto de ele levar desvantagem no mundo olímpico. Então, o que nós vamos entender? Um antepé amputado, que é a parte da frente do pé, aí sim, ele é totalmente elegível para qualquer tipo de corrida no mundo do paradesporto e no paralimpismo. Então, para os amputados, a gente entende que precisa do laudo sim, e a gente vai saber que nível que é da amputação. E para a gente entender melhor nas competições de corrida ou de natação, quem tem uma amputação abaixo do joelho e é unilateral, vai competir com pessoas muito próximas a isso. Quem tem amputação unilateral ou bilateral, né, na coxa ou numa única coxa, vai nadar ou vai correr com pessoas que vão ter o mesmo nível de amputação, tá? O que nós temos que entender é que existe também as deficiências físicas do sistema nervoso central e do periférico. As encefálicas são que vão contemplar as pessoas que adquiriram paralisia cerebral. Então, elas vão ter ataxias, vão ter hipertonia exacerbada, não vão ter domínio do movimento de garra, por exemplo. Então, essas lesões encefálicas, essas lesões vão fazer com que eles sejam elegíveis para determinadas modalidades e não para outras. Exemplo, não é a melhor prescrição eu, por exemplo, indicar, porque na paralisia cerebral, uma ambulância passou aqui na frente e deve ter feito um barulho aí. Desculpa. Com certeza. Então, não, tranquilo. O que ocorre, né, na classificação funcional das pessoas que adquiriram, seja lá qual for o fator etiológico, né, a paralisia cerebral, existem 8 níveis. E nesses 8 níveis, o nível 1 é o muito comprometido. São aquelas pessoas que vocês vão ver na sociedade, numa cadeira sendo
empurradas e tem aquela movimentação e a falta de coordenação motora e de garra no pé, na mão. E essas pessoas vão ser o nível 1. E até o nível 4, todas elas precisam de cadeira de rodas para locomoção. Do nível 5 até o nível 8, essas pessoas, também com paralisia cerebral, elas não vão ser elegíveis para, por exemplo, uma modalidade que é a bocha. Então, a bocha, quem tem uma sequela de paralisia cerebral, que ela consegue se locomover, essa pessoa, que é do nível 5, 6, 7 ou 8, elas vão para o futebol de 7, que é só para paralisados cerebrais. Mas elas têm, por exemplo, uma lesão encefálica. E uma modalidade que é para lesão encefálica é a bocha. Só que a bocha é só para quem tem os níveis de 1 até o 4 e necessitam realmente de cadeira de rodas. Você vê que coisa, então, impressionante. É uma modalidade, a bocha e o futebol de 7, para as pessoas com lesões encefálicas, porém, dependendo se tem função demais, ela não fica sendo elegível para a bocha, e se ela tem função de menos, ela não tem capacidade funcional para poder praticar o futebol. Por isso, da minha preocupação, da gente estar prescrevendo atividades que venham trazer benefícios. Não pensa só na competição e na elegibilidade. Por exemplo, eu posso levar um grau 1 de uma lesão encefálica, que é o PC, né? Vamos chamar carinhosamente de PC, o portador de paralisia cerebral, para a piscina. Mas eu não vou estimar que essa pessoa vire um nadador. Eu posso levá-lo para a piscina, aquecida, se possível, que ela possa, inclusive, soltar um pouco mais dessa hipertonia, dessas articulações travadas que ele tem pela ataxia, pela distonia, por tantos os fatores que são as sequelas da paralisia cerebral. Nós temos também o caso, aí você fala, então se tem exceções na bocha que podem participar, sem ser as pessoas que são com lesões encefálicas, que estão cadeirantes, muito prejudicados, com lesões medulares altas. Vamos entender que lesão medular é de acordo com a altura da nossa coluna vertebral. Quanto mais próximo do pescoço, mais incapacitante e mais leva à tetraplegia. Quanto mais para o lado do quadril, mais o tronco pode ser funcional e aí, no caso, ela tem prejuízos nos membros inferiores. Já na tetraplegia, não, já está falando. Tetra vem de 4 e os 4 membros são afetados. A paraplegia, ela pode ser completa ou incompleta, dependendo se tem tronco funcional ou não. Aí as pessoas que são muito comprometidas, elas vão, por exemplo, poder participar da bocha. São aquelas pessoas que têm a quadriplegia, a tetraplegia, que não tem mão de garra, tem aquela mão mais ou menos assim, e elas vão arremessar a bola ou pelo pé ou pela mão, mas com muita dificuldade. Eles não conseguem segurar o implemento, que é a bola de bocha, e soltar ou agarrar na hora que quiser. Eles têm dificuldade para executar esse movimento, e aí a gente precisa treinar essa pessoa no sistema nervoso dela. Existem também esportes que eu vou dar 2 exemplos de esportes que são muito parelhos, né? Me policia do tempo aí, que é um assunto apaixonante, e eu não quero também ficar com uma nomenclatura, né? Com muito assim, carregada, né? Qualquer coisa que tiver dúvida, aí vocês escrevem. Existem 2 modalidades que são para deficiência física ou motora, né? Que é o rugby, que era o murder ball no começo. O rugby é para quem tem tetraplegia. Todo mundo entende que tetraplegia seria aquela que a pessoa não mexe do pescoço para baixo. Não. Quando você tem uma lesão incompleta, mas está no nível que é de tetraplégico, você é um tetraplégico e com a graça de Deus, você está tendo função mais do que aquele tetraplégico completo, que vai ser totalmente inerte o corpo daqui para baixo. Para você ter uma ideia,
no rugby em cadeira de rodas, é um esporte fascinante, assim como a bocha, que são os mais prejudicados, e nesse que era o Murder Ball, que é o rugby, tem uma classificação que ela vai... Cada atleta vai ser classificado e vai receber uma pontuação. Não é o número da camisa, é o quanto que ele vale em matéria de resíduo muscular funcional. Tá? Então, vai ser desde o meio ponto, que é o muito prejudicado, até o ponto 3,5, que é o que tem maiores possibilidades. Tá? No basquete é a mesma coisa. Eles vão ser classificados, durante a classificação funcional, eles vão sair do ponto 1, que é o mais prejudicado, e até o ponto 4,5, que é o que tem maiores possibilidades. Eu vou tentar ilustrar. No basquete, o ponto 4,5 é um amputado abaixo do joelho unilateral. O pirata da perna de pau. Legal. Entendeu? Então, esse é o 4,5. Tudo bem? Tem uma travada, professor. Tá tudo bem? Tá escutando? Hein, Rodrigo? Não, tranquilo, pode continuar. Tá? Então, o 4,5 no basquete, ele é inelegível demais para o rugby. Eu vou falar o porquê, porque o 4,5 é essa pessoa que se apresenta dessa maneira. É uma amputação distal de perna, entendeu? Então, unilateral. Quando que o ponto 1 do basquete, ele tem mais possibilidade do que o ponto 3,5 do rugby. Então, o ponto mais alto do rugby, ele é muito mais comprometido que o menor ponto e o mais prejudicado do basquete. Por isso que eu falo para você que esse tema elegibilidade ele é super importante, que nós, profissionais da educação física, nós, com o tempo, nós temos que adquirir a experiência de prescrever a atividade e a forma de trabalho para essas pessoas, sabendo como que é o potencial muscular residual delas, para poder causar benefício e poder prescrever a melhor modalidade. Para você ter uma ideia, o ponto 3,5, ele é inelegível para a prática do basquete, porque ele não consegue quicar a bola, ele não consegue fazer coisas que o ponto 1 do basquete faria. E o ponto meio, então, porque no rugby, pelo nível neurológico, eles não estão na paraplegia, eles estão na tetraplegia. Por isso que, mas eu sou cadeirante, tudo bem. Mas eu queria jogar rugby. Você vai poder jogar, porém nunca oficialmente. Isso é bom de saber, que às vezes esses grupos são pequenos e você tem pessoas com possibilidades maiores da prática da modalidade. Então você não exclui, só que você tem que falar muito bem claramente para ele. Aqui, para a gente participar recreativamente e até entre nós fazermos competições, é válido. Só que você nunca será elegível para ir para uma competição de rugby, porque você é ponto 2 no basquete. Então, uma classificação de um esporte, ela talvez incapacite para o outro. Olha, eu vou falar uma coisa bem interessante. É o único lugar que a pessoa que é avaliada, ela quer, na hora da classificação funcional, ser mais prejudicada para poder querer levar vantagem. Só que ela só quer ser classificada abaixo do nível real dela para levar vantagem, não que ela queira ser mais prejudicada na verdade. Então, demorou muito tempo para nós, classificadores funcionais, corrigirmos esse defeito, não sei se é do brasileiro ou se é do ser humano, de querer levar vantagem em tudo. Então, o professor Marco Antônio é classificador funcional, eu fui junto com ele de basquete, e a classificação ela não é só na hora dos testes que a gente faz. A classificação, a gente está na competição, enquanto ele ficava na mesa, eu ficava fora ou vice-versa, e a gente ficava olhando a manifestação deles na arquibancada. Que você quer saber se a pessoa tem um tronco funcional e um abdômen que funciona, pede para ela tossir. Quando ela tossir, mesmo que ela não queira, ela vai fazer a contração da musculatura do abdômen. Entendeu? Outro teste também que a gente aplica
ele está sentado na cadeira de roda. Você pede para que ele apoie as duas mãos numa única mão sua e projeta o tronco dele para frente. De uma hora para outra você tira. Você tirou, ele despencou, é que ele realmente não tem inervação nos paradorsais e nem nos abdominais. Então, é verdade o que ele está falando, porque, infelizmente, nós tivemos que criar protocolos. Quem criou mesmo foi o professor Marco Antônio, né? E a gente pega no pulo essas pessoas que estão com alguma má-fé ou sendo orientadas de uma maneira equivocada, tá? Então, eu quero que fique bem claro que a classificação funcional, para ela existir, primeiro a pessoa tem que ser elegível para ir para o esporte. E uma novidade, uma novidade não. Quando a gente fala esporte adaptado, a filosofia é adaptar o mínimo possível. Vou falar o exemplo do tênis em cadeira de rodas. O tênis em cadeira de rodas, a única adaptação que tem é que a bola pode dar 2 kicks na quadra. Acabou a adaptação. A quadra é igual, a altura da rede é igual, o tamanho da quadra é igual, só que eles usam um implemento chamado cadeira de rodas para poder se locomover na quadra. E a única regra adaptada são os 2 kicks que pode dar na quadra. Por que eu falei isso? Porque a gente fala muito de esporte adaptado. E o esporte adaptado, a filosofia é adaptar o mínimo possível. No basquete em cadeira de rodas, a altura do aro está 3,5 metros, o tamanho da quadra é igual. Começou no início lá, que a posse de bola era até maior, e que eles podiam conduzir de uma outra maneira. Hoje está muito próximo do que é jogado o basquete mesmo, entendeu? Só que eles usam um implemento, cadeira de rodas, para poder se locomover, porque o problema deles está em membros inferiores. Então, a filosofia do esporte adaptado é adaptar minimamente as regras. E a capacidade dessas pessoas com deficiência, deles interagirem, porque quando eu dava aula na graduação, no início eu perguntava quem queria interagir, que eu levava times de basquete para fazer uma interação lá, times de goalball, e o que acontecia? As pessoas não conseguiam sair do lugar na cadeira de roda, porque não tinham a facilidade de uma pessoa que só utiliza a cadeira de roda para sua locomoção, né? Então, o que a gente quer falar é que é uma área apaixonante. Para você ter um êxito a nível de paralímpico com uma pessoa, como eles são minoria, graças a Deus eles são minoria, para você chegar num nível mundial, se faz, teoricamente, eu vou falar uma bobagem aqui, se faz mais fácil, não sendo fácil, porque o número é infinitamente inferior ao número de pessoas sem nenhum tipo de deficiência. E para encerrar, a deficiência auditiva, geralmente eles migram para o olímpico, para o mundo olímpico. Então, se adapta, por exemplo, na natação e no atletismo, nas saídas de bloco e nas saídas de raia, que eles façam com um sinal luminoso, entendeu? Então, eles vão ver, tipo aquele claquete de atenção, gravando, então vai ter isso aí, quando tiver essa pessoa ou na piscina ou na pista de atletismo, e eles vão ver visualmente. E a recomendação é, quando eles participarem com a gente, deixa eles participar, só que não cria aquela expectativa que eles vão poder estar participando do mundo paralímpico oficialmente, porque as próprias pessoas com deficiência auditiva, elas têm os seus jogos mundiais da deficiência auditiva, e muitos que têm potencial demais, que nasceram com aquela aptidão, eles migram para o mundo olímpico. Eu acho que eu me estendi demais, eu fico com medo de ter usado um vocabulário muito rebuscado, ou então não me fazer entender, porque é super importante a gente saber que, para que eu possa colocar alguém para a prática do esporte adaptado, seja ele no paradesporto ou no paralímpico, né, para ter o êxito maior, ele tem que primeiro ser elegível para depois passar pelo laudo médico e a classificação funcional da sua modalidade. Se tivermos pergunta, por favor, professor. Tivemos aqui umas 3 aqui.
Bom, vou responder aqui a do GG, né? Que ele mandou depois da Isso, é o semana. primeiro. GG, um abraço. Obrigado, hein, GG. Ele mandou perguntando se você tem alguma noção como que funciona o surf adaptado. Então, o surf adaptado, eu sei que ele já existe, já é uma realidade, ainda não é paralímpico, e eu não conheço ainda como é feita a classificação funcional para ele. Mas com total certeza, pela experiência que eu tenho, vai ter. Nós não temos, por exemplo, o surf bodyboarding, que é aquela prancha que você desce as ondas deitado. Então, com total certeza, deve ter a classe daqueles que não vão surfar em pé e vai ter a classe daqueles que surfam em pé. Assim como o Mike Richards, que foi meu aluno, ele sofreu um acidente no plexo braquial direito, então o braço dele não levantava. Ele, com muito esforço, força de vontade, nós trabalhamos a neuroplasticidade, que é uma das formas da gente trabalhar o sistema nervoso que está afetado, sequelado, e ele conseguiu voltar a surfar. Ele tem ainda sequelas, o braço dele, ele ainda não levanta totalmente, mas ele é que nem aquela história daquela havaiana, não sei se é havaiana ou se é americana, que um tubarão ceifou o braço dela e ela, com a família, teve total apoio e ela está no circuito mundial até hoje. Né? Então, eu não conheço da classificação funcional, mas eu conheço a realidade do surf adaptado, que já é real isso aí, tá bom? Legal. E o Mike Richard, ele tem uma escolinha de surf no Guarujá, e eu estou até sugerindo para o professor Diogo Rodrigo para trazê-lo aqui, que seria legal, GG, ele estar aqui falando sobre isso, porque de aluno, hoje ele passou a semestre, né, na modalidade de surf adaptado. Legal. Bom, a Lu Neves, Neva, ela mandou aqui, o aluno pode escolher a modalidade que ele quiser ou só o profissional? Funciona assim. Lembrando que todo mundo pode praticar tudo. Então, eu tenho um grupo pequeno de tetraplégicos e eu quero desenvolver o rugby, eu vou colocar outro tipo de cadeira com pessoas que não têm problema nenhum, vou criar um grupo, porque o rugby ele é jogado com jogadores na quadra, que eles no máximo podem somar 8 pontos, eles jogam 4 jogadores contra 4, e eles têm 4 reservas. Então é um grupo menor, mas é difícil você achar um grupo num único município. Você tem que fazer um esforço danado para juntar esse grupo. E às vezes você tem 4, e você quer entrar em competições. Você, no dia a dia, você pode treinar com qualquer outro tipo de pessoa, com ou sem deficiência. Porém, você tem que falar sempre a verdade, para não causar o segundo constrangimento, porque quando uma pessoa nasce com a deficiência, não é que é mais fácil aceitar, muitas vezes ela não vai aceitar nunca. Não tem nada de fácil nesse segmento. Tem as pessoas acharem que pode ser fácil, mas o que a gente tem que fazer é o que é correto, e não causar uma expectativa que ele já começou até a treinar e está tendo tempos bons, porque ele está se equiparando a uma classe funcional tal, e ele está fazendo os tempos próximos disso aí, e quando for ver o critério da elegibilidade, ele não passa. Então, a preocupação não é que nós não deixamos o atleta escolher. Não, o atleta vai escolher. Só que dentro da gama da deficiência visual, o atleta, para ser um atleta paralímpico, ele vai escolher na deficiência visual, ele vai escolher o judô, o atletismo, a natação e o goalball. Que, outra curiosidade, o goalball não é um esporte adaptado. O goalball é um esporte criado para ser um paradesporto. Ou seja, ele não foi adaptado de nada. Ele é jogado numa dimensões de quadra igual a do vôlei. Então, você oferece as modalidades oficiais. E aí a pessoa, que nem uma coisa muito louca, né, que eu vou falar agora. Existe o tiro paralímpico para quem tem baixa visão e cegueira total. Porque tem a pessoa que orienta, olha, você tem um tempo, então a mira laser, se vai na mosca, faz um barulho, se está fora, faz barulho igual. Então ela vai ter que ter a percepção se ela está na mosca ou se ela está fora. Então, na hora do aquecimento,
o técnico vai falar para ela, olha, nesta direção, esse barulho é o da mosca, mas se você sair desse eixo, você vai estar fora do alvo, só que o barulho é o mesmo. Então é uma loucura, né? A gente falar que tem tiro com arma, né? Para a pessoa que não enxerga. É muito louco isso aí. Eu acho muito legal. Verdade. A Giselda, ela mandou aqui, se a pessoa for apta para determinado esporte, mas preferir em outro, como trabalhar isso nela? Não, depende, sabe? Se, por exemplo, você está num programa que aceita tudo e todos, tudo bem. Mas se você, por exemplo, cria uma modalidade, tipo basquete, cadeira de rodas, natação para jogos regionais e abertos, atletismo para jogos regionais e abertos, judô paralímpico, você já está sabendo que o judô paralímpico é só para deficiência visual. Você entendeu? Então, a gente deixa tudo em aberto. Quando a gente trabalha, que nem eu trabalhei, com essa população, em 2 prefeituras, todo mundo que aparecia, a gente arrumava um jeito de dar uma atividade para eles. E com o tempo a gente inseria eles nas modalidades oficiais. Mas, geralmente, quando já tem uma modalidade específica sendo desenvolvida por um determinado profissional numa determinada cidade, aí não há escolha. Aí ele tem que ser elegível e ele tem que saber que ele faz parte daquele grupo. Não é que a gente fica discriminando, gente. Tem lugar para todo mundo, tem muita modalidade, entendeu? Só que o meu medo, porque eu levantei esse tema, que é o tema da elegibilidade, é a gente não criar uma segunda expectativa para uma pessoa que numa dessas já teve a primeira expectativa negativa, que é entrar para o mundo das pessoas fora do padrão, que são as pessoas com deficiência física, visual, seja lá qual for. A Sandra mandou aqui, qual é o maior desafio para escolher a modalidade específica para o aluno deficiente praticar? Olha, para mim ela se tornou uma coisa, no começo era desafiador, eu não tinha muita certeza do que eu fazia. Aí, isso daí acontecia lá na década de 80, né? Hoje, por exemplo, o dinossauro aqui, quando eu vejo uma pessoa na sociedade com cadeira, bengala longa, que é com deficiência visual, ou numa cadeira que ela está, por exemplo, com uma sequela encefálica que nem um paralisado cerebral, meu olho brilha, eu tenho que abordar essa família ou essa pessoa e eu tenho que falar para ela que ela tem condições de entrar para o esporte e poder desenvolver alguma coisa. Mas isso aí é uma expertise que depende de pessoa para pessoa, de profissional para profissional, que nem, por exemplo, eu lembro que a gente tinha o Xandão lá no Guarujá, e o seu Misael, infelizmente os 2 já falecidos, que quando ele chegou no meu setor da prefeitura, e eu falei para ele que ele foi atrás da prestação do meu serviço na prefeitura do Guarujá, pensando em formas terapêuticas, para cuidar do filho dele. E quando o filho dele entrou e eu falei que eu ia ter o meu primeiro jogador de bocha da Baixada Santista, que estava chegando ali, que eu já cresci o olho nele, vendo só as possibilidades dele, aí a gente, tudo bem, recebi ele nesse tempo, ele começou a fazer um trabalho junto comigo, nós melhoramos, nós começamos a bocha, e uma vez a gente estava numa palestra e eu levei o Alexandre para o seu Misael. E o senhor Misael, quando foi questionado, né, perguntaram assim, senhor Misael, quando, por exemplo, o senhor soube que seu filho tinha potencial para ser um jogador de bocha, o que o senhor queria fazer? Aí ele falou assim, queria dar um soco na cara do professor. Eu falei assim, como assim, seu Misael? Não, porque eu sou uma pessoa que eu tenho condições financeiras, eu trabalhei numa multinacional que foi a Volkswagen, no tempo que se ganhava muito dinheiro, né? E eu, em São Paulo, eu não achei ninguém que visse a potencialidade e por exemplo, a capacidade do meu filho virar um atleta, e virou atleta paralímpico, representou o Guarujá, foi campeão brasileiro, foi da seleção brasileira, e o senhor Misael falou que no primeiro dia queria me dar um soco na cara, porque ele tinha posse, tinha ido nos melhores profissionais,
Aí ele vai lá no ginásio do Tejereba, encontra um cara tagarela que nem eu, falando de uma coisa que na cabeça dele seria inimaginável. E graças a Deus o Xandão se desenvolveu. Infelizmente os dois vieram já a falecer, mas foi uma grata satisfação a gente poder ter interferido. Isso que é o bacana, a gente poder interferir na vida das pessoas com a nossa prestação de serviço e trazer realmente uma expectativa. O que não pode é criar uma expectativa que ela não vai ser atingível porque a pessoa não é elegível. Legal. Bom, para nós finalizar aqui, senão estoura o tempo, vou pedir para o senhor falar bem pouquinho, é a última pergunta aqui, tá? Qual é a sua opinião sobre o Brasil se destacar mais na Paralímpico? Tenta encurtar um pouquinho, porque está estourando o tempo já. Os estudos. Estudem, estudem, estudem. Nós temos, por exemplo, profissionais super habilitados, eles descobriram o esporte adaptado na graduação, foram se especializar, hoje são mestres naquilo que fazem, e graças aos estudos, o brasileiro é uma pessoa que consegue desenvolver treinamentos sem ter implementos, e eu acredito que nós, por exemplo, também estamos dando a capacidade das pessoas poderem se sentir úteis através do esporte, que é a melhor ferramenta para a inclusão social de pessoas com deficiência. Bom, galera, muito obrigado, galera. Vamos estourando aqui o tempo aqui. Muito obrigado, professor. Isso aí. Tenha uma ótima noite a todos. Agradeço o espaço e vou colocar o Mike Richard para ele participar aqui falando sobre o surf adaptado. Vai ser uma honra vê-lo aqui. E muito obrigado mais uma vez, professor. Valeu, valeu, valeu a todos aí. Muito obrigado. Amanhã tem mais.